A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Lucas, lá no capítulo. Deixa eu só verificar aqui, irmãos, rapidinho. No capítulo 8, no versículo 17, que a palavra de Deus ela vai falar o seguinte: Porquanto não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Irmãos, aqui no livro de Lucas, fala sobre a luz, que é a luz de Deus, uma luz que chega e tudo aquilo que é arquitetado pelas trevas começa a ficar claro. Então, tudo aquilo que os demônios arquitetam na nossa vida, na nossa história, que nós não conseguimos enxergar, que nós não temos capacidade para entender o que está sendo feito, Deus ele chega com a luz dele e ele traz uma clareza muito grande dos fatos e de tudo aquilo que foi arquitetado e que está sendo arquitetado em oculto. Então acalma o teu coração, porque tudo aquilo que estava sendo feito no intuito de destruir você, através da mentira, porque o pai da mentira é Satanás, é o diabo, Deus tem capacidade de chegar com a luz dele, ele é a luz, a verdade, e trazer a verdade de uma forma tão poderosa que faz com que tudo aquilo que está sendo arquitetado, que está sendo tramado pelas tuas costas, venha ao conhecimento de muitas pessoas, venha ao seu conhecimento. Então ele faz com que tudo aquilo que é usado para destruir o povo dele, Deus faça com que tudo isso seja dissipado. Então você está vivendo uma situação, tem pessoas aqui que você vai se identificar já de imediato com a palavra, você vai saber de quem que a pessoa está falando. E tem algumas pessoas aqui que você não sabe exatamente de quem Deus está falando. Mas de qualquer forma, você não ficará na dúvida, porque as coisas do Senhor não têm confusão. Tudo de Deus é sim, sim, não, não. Então, a partir do momento que você tem uma vida com Deus, não tem como você ficar enganado. As coisas de Deus não traz confusão para a gente. Então, tudo aquilo que te confunde, você tem que buscar o direcionamento em Deus. Então, Deus manda falar para você que toda mentira lançada, tudo aquilo que foi feito contra você, ele vai usar todas essas artimanhas do inferno para te favorecer, para trazer para você uma grande vitória. Tem pessoas, irmãos, que utilizam a mentira para poder ter crescimento na vida. Infelizmente, isso acontece. Então, existe alguém aí que olha a sua vida, descobriu que você vai fazer parte de um cenário grandioso. Tem pessoas aqui que você já estava na mira desse mentiroso faz muito tempo. Tem algumas pessoas que você passou a se tornar um alvo para esse mentiroso quando ele descobriu o que Deus tem para fazer na sua história. Então, tem mentirosos aqui que, dentro da sua história, do seu cenário, que estão incomodados com aquilo que Deus está fazendo no seu cenário. E tem mentirosos que estão arquitetando situações para poder destronar você, para poder te destruir. Tem um mentiroso e uma mentirosa que viu que um trono determinado por Deus foi designado pelo Senhor para você sentar nesse trono. Só que a pessoa quer esse trono para ela, quer esse trono para ele. Então existem várias situações aqui na vida dos irmãos que essa palavra vai se encaixar, porque a palavra de Deus ela se encaixa na vida de todos nós. O que nós precisamos fazer é buscar o direcionamento em Deus daquilo que Deus está falando. Mas Deus está falando de mentiras. E o quão perigosas são. E quantas pessoas enriquecem através da mentira. Quantas pessoas conseguem conquistas através da mentira. Mas o nosso Deus tem capacidade de chegar e de mudar toda palavra mentirosa lançada. Tudo aquilo que é arquitetado dentro de uma mentira. Tudo aquilo que é conspirado dentro da mentira. Tudo aquilo que é conquistado à base da mentira, Deus tem capacidade de chegar e de destruir e de desmanchar tudo. Então teve alguém aí na sua vida que começou a criar situações e em determinados cenários a pessoa não podia mostrar muito o que ela é e ela não podia se apresentar muito. Então, para tentar destruir você, está usando pessoas de uma forma manipuladora, com certas manobras,
arquitetando determinadas coisas para trazer para o seu cenário uma degradação da sua imagem, uma degradação do seu caráter, da sua personalidade, daquilo que você tem com Deus, do seu ministério, para alguém que Deus já designou que vai fazer parte do seu cenário, vai fazer parte da sua vida. Alguém que Deus já decretou, já determinou que vai fazer parte da sua história. Então a pessoa, para ela poder chegar no alvo que ela quer, conquistar o que ela quer, ela tem que usar de algumas articulações para que ela venha entrar em determinados grupos, se enfronhar dentro de uma sociedade, entrar dentro de um sistema, fazer com que a imagem dela seja aceita em determinados lugares. Ela não pode se apresentar como ela é. Então ela precisa esconder aquilo que ela realmente é, a verdadeira essência dela. Porque ela dá legalidade para os demônios entrarem, e nessa legalidade que ela dá para os demônios entrarem, ela tem que vestir algumas máscaras, ela tem que colocar algumas capas, porque senão ela não consegue se manter em determinados lugares. E nessas manipulações, ela vai levando muitas pessoas. Ela vai levando muitas pessoas para dentro do projeto que ela fez, para dentro daquilo que ela arquitetou. Só que dentro desses projetos, dessas arquiteturas que ela faz, ela vai manipulando pessoas e ela vai conseguindo conquistar o que ela quer. Então, dentro dessas conquistas que esses mentirosos ou que essa mentirosa conseguiu, ela vai conseguindo riqueza, ela vai conseguindo status, ela vai conseguindo prestígio. Ela vai conseguindo ganhar a confiança de muitas pessoas. E dentro dessas influências, ela faz as manobras dela. Irmão, só que é o seguinte, o demônio dá com uma mão, mas ele tira com a outra. E tudo que o mentiroso conquista, ele conquista através da mentira. Então, ele conquista através do engano. Então, ele pode até chegar e falar, olha, eu consegui uma quantia em dinheiro. Eu consegui isso daqui. Mas você pode ter certeza que aquela quantia em dinheiro que a pessoa conseguiu, que o mentiroso conseguiu, que a mentirosa conseguiu, não veio de uma forma honesta, porque o mentiroso ele não trabalha de uma forma honesta. Se ele trabalhasse de uma forma honesta, ele conseguiria tudo dentro da verdade. Porque a mentira, ela não cabe dentro de uma honestidade, ela cabe dentro de uma desonestidade. Então, todas as vezes que Deus fala para você, olha, a pessoa é mentirosa, a pessoa é manipuladora, a pessoa arquiteta, tudo que ela conseguiu conquistar, o que ela tem, que você vê que ela tem, você pode até chegar e falar assim, nossa, dela, mas tem tanta coisa. A pessoa tem status, a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, conquistou tudo isso através da mentira. São castelos construídos em cima de areia. E quando Deus manda o vento, o castelo desmorona porque não tem um alicerce. Nada do que Satanás dá para alguém tem alicerce. Você pode observar que todas as pessoas que têm uma vida com Satanás ou que conquistaram algo através do demônio foram sem alicerces. Uma hora essas pessoas caem. Esses castelos viram areia. São construídos em cima da areia, de um lugar onde não tem uma arquitetura, não tem uma infraestrutura, e que na hora que bate o vento, que é o vento da verdade, que é o vento da justiça, que é o soprar de Deus, não sobra nada. Então, tudo aquilo que foi arquitetado, manipulado, articulado para prejudicar você, para trazer para você uma descredibilidade diante da sociedade, para fazer com que você não adentrasse numa porta, para fazer com que você não chegasse no propósito de Deus, tudo aquilo que o demônio arquitetou através dessa vida, à base da mentira, Deus manda dizer para você, eu vou usar isso tudo contra a pessoa que falou isso. Porque Deus vai envergonhar Satanás, mas através da pessoa que ele está usando. Deus vai envergonhar o inferno através da pessoa que foi articulada por eles para fazer todas essas atrocidades, esses absurdos e trazer tanta dor para você. Porque tem cenários aqui que já era para estar concluído. Tem cenários aqui que já era para você estar de pós de vitória. Tem cenários aqui que era para você estar já vivendo todo um projeto e uma arquitetura de Deus. E você não viveu isso até agora por quê? Porque existe uma pessoa manipuladora, uma pessoa ruim. Ela pode até ter uma aparência de santa. Satanás, ele se manifesta da maneira como
for adequado, porque ele quer iludir a visão humana, ele quer iludir o homem, então ele quer mostrar que ele é santo, ele tem que conquistar a confiança humana. E ele treina muito bem os seus adeptos, ele capacita muito bem. Para que ganhe a confiança, ele precisa entrar e ensinar aquele cavalo ali que ele está montando, ensinar aquela pessoa ali que deu legalidade para ele entrar, como que tem que agir. E geralmente através da mentira. Então são palavras doces muitas vezes que vêm. São palavras mostrando uma honestidade que a pessoa não tem. São palavras que mostram um poder que a pessoa não tem. Então a pessoa está sempre montando mentiras. E nessas mentiras, irmãos, o mentiroso muitas vezes acaba se atropelando. Ele acaba tropeçando. Porque ele não consegue de forma alguma sustentar essas mentiras por muito tempo. Então, quando nós temos a consciência de que nós servimos um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, que é um Deus que pode todas as coisas, que é um Deus que tem capacidade de chegar e de mudar o nosso cenário, de mostrar tudo que está oculto, arquitetado, por mais seguro que seja. Você vai falar assim dela, mas não tem como saber, a pessoa faz muito bem feito, a pessoa faz de um jeito que não tem como a gente desconfiar da pessoa. Irmãos, quem pode com o poder de Deus? Quem pode com a luz do Deus que você serve? Você acha que Deus não está contemplando a sua dor? Você acha mesmo que Deus está sendo conivente com aquilo que a pessoa está fazendo? Você acha que Deus não está vendo que aquilo ali está errado? O projeto da sua vida, antes de ser seu, antes dos sonhos estarem em você, já eram de Deus primeiro. Então, tudo aquilo que está projetado para a sua vida já existe. No plano espiritual já existe, já está lá. Aí Deus começa a tratar com você, coloca você no deserto, coloca você no vale, deixa você ser vendido, faz você, muitas vezes, até ser jogado dentro de um poço. Deus vai tratando com você, vai se manifestando na sua vida, vai te fortalecendo, te ensinando o plano espiritual, mostrando para você um caminho de vida, fortalecendo você na caminhada. E aí, de repente, ele deixa toda mentira, tudo aquilo que é arquitetado, destruir você dentro de um projeto que já existe, que foi ele que fez. Seria um Deus muito fraco, um Deus irresponsável, um Deus que começa uma coisa e não termina, e o nosso Deus, ele não fala isso na palavra. Ele fala que tudo aquilo que ele começa, ele termina, ele fala que ele tem responsabilidade, ele é onisciente, onipresente. Ele exige de nós a mesma postura, porque ele quer que a gente tenha o mesmo caráter que ele. Aí vem os adeptos de Satanás buscar ajuda no inimigo, porque o caminho é mais fácil. A porta com Satanás é larga. E na base da mentira, da manipulação, eles vão conseguindo tudo que eles querem. Quando você trabalha honestamente, é um dia, a cada dia, uma conquista pequena que você tem, até você chegar em conquistas grandes. Quando nós temos vida com Deus, tem coisa que nós não podemos nem colocar a mão. O tempo é de Deus, o poder é dele, o fazer é dele. É ele que guerreia por nós. O que nós temos que fazer é aprender a descansar. E aí Satanás vai usando várias situações ao longo do processo que você está vivendo e trazendo só notícias ruins. E aí você vê o mentiroso e a mentirosa só se alargando. Você olha na internet, você só vê foto, é só festa, é só copo de cerveja na mão. É só taça daqui, é viagem ali, viagem. Aí você não entende, você fala assim, nossa, eu sirvo um Deus tão grande, um Deus de um poder tão grande. E hoje eu vejo o mentiroso e a mentirosa usufruindo de tantas coisas que eu que sirvo a Deus não tenho. Eu que sirvo a Deus, que deveria estar ali usufruindo do melhor dessa terra, comendo do melhor dessa terra, que é o que Deus fala na palavra, eu estou aqui vivendo aqui essa aprovação e essas pessoas se alargando desse jeito. Bate até revolta. E aí o que Satanás faz diante da tribulação, que é o que você está vivendo agora, só te traz notícia ruim. É uma notícia ruim atrás da outra. Ou então ele te enche de falsas esperanças em determinadas situações que você acredita que aquilo ali está vindo de Deus. Só que você tem um Deus que te protege. Você tem um Deus que cuida de você. E tem hora que Deus fica calado porque ele está trabalhando em silêncio. Por quê? Porque ele está lá cuidando daquele cenário lá onde está o inimigo, ao qual você não está contemplando e você não tem poder para derrubar, mas ele tem. Então ele deixa você muitas vezes numa situação complicada e conturbada porque Deus quer enganar os teus inimigos. Você está sendo observado.
Você está sendo visto. E você está sendo vendido. Então Deus nem mexe com você, ele deixa você ali, tá? Totalmente seguro. Tem hora que você fala, nossa, mas eu não consigo nem sair de casa. Eu não consigo nem fazer as coisas direito. Por quê? Porque Deus está protegendo você de várias situações constrangedoras que se você sair de casa, você vai ter grandes dores de cabeça por causa disso. Então os demônios têm várias maneiras de nos assustar, de criar situações constrangedoras, de fazer certas coisas para você desistir do propósito. Irmãos, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada. Eu oro muito na madrugada. Por isso que eu troco muitas palavras. Porque eu fico cansada, eu durmo pouco. Vocês não têm noção dos levantes que eu sofro na madrugada para poder gravar os vídeos. Vocês não têm noção do que os demônios fazem. Até em termos de barulho, no intuito de me assustar. Para fazer com que eu fique amedrontada e que eu não consiga gravar, que eu não consiga entregar o que Deus mandou entregar. Então, se todas as vezes que vier uma luta na sua vida, você colocar os demônios acima de Deus e começar a ter medo do que eles fazem, você fica paralisado dentro do cenário que você está e você não consegue avançar e nem viver o que Deus tem para você. Então, você pode até se assustar diante do cenário que o mentiroso e a mentirosa está te mostrando. Você pode até ficar assustado achando que aquilo que as pessoas estão recebendo é Deus que está dando, porque Deus não compactua com o pecado de ninguém. Ele não vai compactuar nem com o pecado de quem conhece a palavra e muito menos de quem não conhece. Tem mentirosos aqui que estão te perseguindo, mentiroso e mentirosa, que conhece a palavra, mas não está na presença de Deus, nunca esteve na presença de Deus, mas já frequentou lugares onde a palavra de Deus era pregada, era falada. Então a pessoa tem uma certa noção. Aí a pessoa veste uma capa de que é uma pessoa cristã, uma pessoa que conhece o evangelho, e começa a vender essa capa. E muitas pessoas que estão ao redor até admiram, porque acham realmente que a pessoa é aquilo ali que ela está mostrando ser. E na verdade não é. E assim ela vai crescendo, mas ao mesmo tempo te observando, tendo raiva, tendo inveja. Por quê? Porque ela sabe que você tem vida no altar. E ela não consegue ter o que você tem. E na verdade ela quer buscar ajuda no inimigo. Porque ela sente prazer naquilo que o inimigo oferece para ela. Porque várias conquistas ela teve ao longo dos anos da vida dela, buscando ajuda no inimigo. E isso se torna viciante. E nós sabemos que quando a gente tem vida com Deus, se você não se endireitar, se você não andar em santificação, você não recebe nada. E o demônio não, o demônio quer a pessoa torta mesmo. Então, a pessoa faz uma barganha com ele. Eu te dou tanto que ele pede e você faz isso para mim. E aí a pessoa vai andando torta. A pessoa fica totalmente torta. Ela faz todas as atrocidades e os demônios vão abrindo caminho e vão dando o que ela quer. Porque eles querem deixar a pessoa atordoada mesmo, quer deixar a pessoa no pecado. E a pessoa já tem um coração ruim. A pessoa não é uma pessoa fácil de lidar. Deus tem capacidade para libertar? Tem, mas a partir do momento que está invadindo a sua privacidade, que está entrando na sua vida, atrapalhando um cenário que Deus montou, Deus vai tratar com essa pessoa. Aí você vai falar assim dela, mas a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é, a gente não pode fazer justiça com as nossas mãos. Deus ensina lá que você tem que deixar o quê? Na mão dele, porque ele vai fazer justiça por você. É ele que vai entrar e vai trabalhar naquela vida e vai fazer justiça diante de toda atrocidade que está sendo feita contra você. Mas nós não podemos esquecer que várias pessoas foram usadas também pelos demônios na época que Jesus era vivo e que essas pessoas do coração bem ruim crucificaram ele. Ele foi açoitado, ele foi humilhado. Então, o ser humano que é usado por Satanás, o ser humano que é dominado pelo capiroto, pelo demônio, não sei como que você quer chamar, eles vieram para matar e roubar e destruir, e essas palavras são verdadeiras. A gente escuta tanto isso em pregação, quando você vai na igreja, mas se você olhar na prática e se você dar uma olhadinha no mundo, o que está acontecendo hoje, toda essa matança que você vê, esses roubos que acontecem, essas destruições que acontecem, são os demônios usando essas pessoas para fazerem isso. Criarem guerra, matar uns aos outros, destruir. E assim eles vão criando situações e vão fazendo.
Mas nós temos que entender que se a pessoa tivesse um coração bom, a pessoa não estaria possuída desse jeito. Então a falha também está na pessoa. E nós temos que confiar em Deus. Deus tem capacidade para libertar? Tem. Mas nós temos que buscar em Deus o direcionamento, o posicionamento. E nós temos que entender que quem faz a libertação é o Senhor, não somos nós. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Por isso que Deus exige de nós postura. Por isso que Deus exige de nós um caráter igual ao dele. Porque nós temos que caminhar de uma forma diferente. Quando nós nos elevamos espiritualmente, quando nós chegamos num nível, num patamar assim, alto mesmo, espiritual, é como se você andasse paralelo ao mundo. A gente não se encaixa em muitas coisas que estão no mundo. Nós temos uma postura e uma maneira de pensar diferente. Quando Deus fala em coração na Bíblia, ele tem dois sentidos. O coração, dependendo do que Deus está escrevendo, é a nossa mente. Sua fonte de vida começa aqui. Mas o coração também significa sentimento. Por isso que Deus fala, nunca volte para o teu passado. Não pense em coisas passadas, porque eis que farei coisas novas. Porque todas as vezes que você pensa no seu passado, você começa a ter sentimentos do que você viveu lá atrás. E Deus quer que você fique centrado no seu presente, porque do seu presente nascerá o seu futuro, que Deus já está cuidando. E por que Deus fala tanto de sentimento? Você pode até me perguntar dela, por que Deus fala tanto de sentimento? Porque Deus é movido a sentimento, como o inferno também é. Então, todas as vezes que você manifesta sentimentos de vitória, sentimentos de amor, sentimentos de fraternidade, sentimentos de bondade, por isso que Deus fala da importância do perdão. Todas as vezes que você tem a sensação de que você já teve vitória, todas as vezes que você tem aquele sentimento de que Deus já fez por você, por que Deus fala que a fé consiste naquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que existe? Porque você vai gerar dentro de você um sentimento de algo que você não está vendo, mas você tem a certeza de que existe. Quando você tem esse sentimento, aquilo se manifesta na sua vida, porque no plano espiritual já existe. Então o sentimento ele é fundamental para você viver os milagres, viver as bênçãos, viver tudo aquilo que Deus te dá, te promete. Quando você emana sentimentos contrários do que Deus ensina, ódio, raiva, vingança, ciúmes excessivos, inveja, você está abrindo um portal para os demônios virem e usarem você. Então, todas as pessoas que têm um coração duro, que é um coração ruim, um coração maldoso, abrem um portal gigantesco e o demônio fala, olha, aquela casa ali dá para a gente entrar. Porque ali o sentimento está padronizado no que a gente precisa. Então, nós vamos entrar ali, porque ali eu vou criar rivalidade, ali eu vou criar inveja, ali eu vou induzir a matar o outro, ali eu vou induzir a destruir a família do outro, porque é sentimento que a pessoa carrega. Então, isso é muito sério. Então, quando Deus fala assim, olha, escuta determinados louvores. Se você te escutar um louvor que ele transmite para você sentimentos ruins, porque a vibração é energia. Aquele som vai entrar ali no seu coração, que a sua mente vai te trazer sentimentos que não são legais. Então, se você escuta, por exemplo, várias músicas que têm letras ruins, e você fica repetidamente escutando aquilo, que te traz sentimento de destruição, sentimento de traição, te traz medo, insegurança, induz você a fazer o pecado, você está contaminando o teu coração com aquilo. E você vai abrindo os portais, os demônios vão começar a colocar na sua cabeça que aquilo é verdade. E aí você vai começar a se sentir poderoso e poderosa diante daquilo que é negativo que está sendo apresentado para você. E você vai começar a ter atitudes contrárias do que Deus ensina. Por isso que nós temos que sempre escutarmos louvores. Por quê? Porque o louvor, ele te traz paz, te traz direcionamento. As ondas musicais, vibracionais, vai te levar para um nível superior de sentimento. E você vai começar a ficar conectado com Deus no sentido desse sentimento. E não você fazer as coisas
de uma maneira, por exemplo, de qualquer jeito, e você ficar cultuando ódio e raiva. Você pode observar que se você começar a colocar músicas que são louvores dentro da tua casa, a energia desse lugar vai se tornar muito mais agradável de viver, vai ter uma paz muito grande da presença de Deus no seu lar, do que se você colocar músicas mundanas. Porque essas músicas mundanas vai fazer o quê? Abrir portal para os demônios virem. E a casa vai ficar com um processo energético pesado, aonde você não tem paz. Então nós temos sempre que buscar o direcionamento em Deus de tudo aquilo que a gente vai fazer. Buscar escutar aquilo que nos agrada. E fazer com que os nossos olhos enxerguem coisas que agreguem a nossa vida. Para que você possa caminhar em paz. Uma pessoa que vive na base da mentira, ela arquiteta e vê maldade em tudo, pensa em maldade em tudo, a cabeça dela é um turbilhão de maldade. E ela sente prazer em colocando essas maldades em prática. E o mentiroso e a mentirosa usa a mentira para fazer o quê? Para manipular outras pessoas. Para manipular alguém que ela tem interesse naquilo. Então ela faz qualquer coisa para poder chegar onde ela quer chegar, para conquistar o que ela quer conquistar e manipular pessoas. E nisso ela vai colocando uma pessoa contra a outra. Só que Deus tem capacidade de chegar e desmanchar tudo isso. E Deus manda dizer para você, aquilo que é seu estava sendo manipulado por esse mentiroso, essa mentirosa, mas esse mentiroso, essa mentirosa estava usando outras pessoas para induzir aquilo que era seu a fazer aquilo que o coração dessa pessoa já tem sentido vontade de fazer, porque Deus já tem trabalhado esse coração. Deus já tem colocado essa pessoa em um posicionamento, em um entendimento de que o caminho que Deus quer que essa pessoa siga é o caminho da sua vida, é o caminho da sua casa, é o caminho do encontro do teu coração. Só que essa pessoa mentirosa e esse mentiroso está usando pessoas para manipular, falar mal, trazer várias mentiras a seu respeito, colocar em dúvida naquele coração, induzir aquele coração a seguir um caminho contrário da tua estrada, da tua vida e do teu coração. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando para desmanchar tudo isso. E toda mentira que a pessoa lançou sobre a sua história, ela vai pagar um preço muito alto. Porque a palavra, irmãos, uma vez lançada, ela não tem volta. A palavra, depois que ela foi feita, aquilo que foi arquitetado, que foi lançado, vai voltar como um bumerangue para a vida de quem lançou. E a pessoa não tem o que falar de você, mas ela precisa inventar. A pessoa precisa criar determinadas situações para colocar medo no coração do outro. Insegurança no coração do outro. E como tem várias coisas em você que incomodam essa pessoa, principalmente a presença do Espírito Santo, ela precisa colocar vários defeitos em você, até para poder se sentir melhor. Porque existem certas coisas e qualidades que você tem, que Deus te deu, diante da caminhada que você tem tido com Deus. Deus tem melhorado você a cada dia, tem te rejuvenescido diante das lutas que você passou, diante dos processos que você tem vivido, e isso incomoda o outro. E o mentiroso e a mentirosa ficam olhando para você e não entende por que você é assim, não entende por que você tem essas qualidades. Então a sua presença incomoda. Então tem irmãos e irmãs aqui que você estava inseguro diante da situação. Deus manda dizer para você, cada um tem a sua qualidade e você tem as suas virtudes. E você está tão cansado e cansada da luta que você não consegue ver as qualidades que você tem. Você não consegue enxergar as virtudes que você tem. As pessoas não enxergam você da maneira como você se enxerga. Você se cobra muito. Você tem belezas aí que ressaltam. Tem irmãos e irmãs aqui, quando você chega no lugar, você chama atenção. Você pode estar com uma camiseta básica e uma calça jeans e um tênis, mas a sua presença em si é elegante, a sua presença em si chama atenção. E na hora que você chega no lugar, a pessoa que tem inveja de você se sente incomodado com isso. Só que Deus manda dizer para você, o invejoso e a invejosa não vão conseguir acompanhar aquilo que eu tenho feito na sua vida. O que eu tenho na sua vida é com você. Não serve para ninguém. O que é seu, acabou.
Ninguém vai roubar aquilo que Deus projetou para você ser. Ninguém vai roubar aquilo que Deus te deu. A unção é sua. As qualidades são suas, as virtudes são suas. Tem pessoas aqui que você sofre perseguição por causa da tua voz. As pessoas têm inveja da sua maneira de falar. Tem inveja da sonoridade da sua voz. Você tem culpa disso? Você não tem. Uma qualidade, uma virtude que Deus te deu. É sua. E ninguém vai tirar isso de você. E Deus manda dizer para você, tudo aquilo que eles têm inveja hoje, tudo aquilo que eles falam de você hoje, em tom de crítica, é porque gostariam de ter. Só que Deus vai aprimorar tudo aquilo que eles falam a seu respeito de uma forma negativa e pejorativa. Então, se eles falam do seu cabelo, Deus vai aprimorar seu cabelo. Se eles falam da sua voz, vai ficar melhor ainda. Se eles falam da sua aparência, Deus vai melhorar a sua aparência. Se eles falam das suas qualidades, das virtudes manuais que você tem, você vai ficar melhor ainda naquilo que você faz. Então, a gente viver com Deus, irmãos, é um sossego, por quê? Porque Deus trabalha para nós e Ele trabalha a nosso favor. E a justiça que você não consegue fazer com as suas mãos, que você não pode fazer, Deus faz por você de uma forma sublime. Só que Deus manda dizer para você, já está acontecendo muitas coisas diante desse cenário. E toda mentira que esse mentiroso, essa mentirosa arquitetou para prejudicar você, para atrapalhar a sua vida, arrancar aquilo que era teu, querer viver no seu lugar, se passar por você, está caindo por terra. Porque Deus está criando uma situação, já está surgindo um reboliço. Deus já está colocando à tona tudo que estava embaixo do tapete, tudo que foi arquitetado no oculto. Por mais que a pessoa tenha trabalhado, você vai falar assim dela, mas tem coisa que não tem nem como as pessoas descobrirem, foi muito bem feito. Bem feito para o homem. Porque não existe nenhum crime que não seja solucionado. O que tem são investigações mal feitas. Porque se o homem aprofundasse um pouco mais e buscasse até em Deus o direcionamento, não existiria um crime sem solução. Porque Deus mostra tudo que está oculto. Deus tem capacidade de revelar. Deus tem capacidade de pegar um crime que foi feito há 20 anos atrás e fazer com que ele apareça agora e trazer o culpado daquilo. Aos olhos de Deus, irmãos, não tem um criminoso, uma criminosa que passa despercebido. Ninguém sai desse mundo sem pagar a sua conta. Pode sair diante, né, da sociedade. Pode sair diante aí das autoridades que não conseguiram solucionar o caso. Mas aos olhos de Deus não sai daqui sem pagar a dívida. Então, quando nós temos a concepção profunda da palavra de Deus, a gente descansa diante de qualquer situação horrorosa que a gente venha viver na nossa história. Eu falo pelo meu testemunho é violento, irmãos. O que eu já passei na minha vida, tem coisa assim que eu não posso nem abrir minha boca para contar. Então, assim, eu já vivi situações horrorosas na minha vida e eu sei que Deus faz. Eu sei que Deus chega e que Deus faz justiça. E Ele revela tudo que está oculto. Você quer ver um ser humano passar vergonha? É ele subir na vaidade. Subiu na vaidade, uma hora vai passar vergonha. E esse mentiroso, essa mentirosa que tem perseguido o seu caminho, que tem atrapalhado a sua história, que tem tentado arrancar um cenário que foi feito para você, viver uma vida que foi feita e projetada por Deus para você viver, que tem pessoas aqui que você está em oração aí há 3 anos, tem pessoas aqui que está há 10, está há 12, está há 9, está há 8, tem pessoas aqui que já está muito tempo esperando Deus tirar esse mentiroso, essa mentirosa, esses manipuladores do seu caminho para você tomar posse daquilo que é seu. Então, todo esse tempo de espera que você ficou te trouxe o quê? Sofrimento. Sofrimento o que que é? Um sentimento. É um sentimento. Já falei para os irmãos, Deus é movido a sentimento. Te trouxe dor, vai pagar pelo processo. Está atrasando determinadas coisas que Deus está querendo fazer no seu cenário? Ah, mas Deus não tem poder dela? Deus tem, mas Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Deus dá a oportunidade da pessoa parar de fazer. Deus, ele é longânimo. Deus não quer a destruição de ninguém. Deus não fica feliz. Deus não fica feliz com a morte de um ímpio.
Ele não fica, ele não se agrada. Por quê? Porque ele queria que a pessoa conhecesse o caminho dele. Ele queria que a pessoa enxergasse a existência dele. Ele queria que a pessoa mudasse, que a pessoa abrisse o coração para ele e não para o inferno. Então, todas as vezes que um ímpio morre, Deus não fica feliz com isso. Mas quantas vezes Deus já não deu oportunidade para aquele ímpio ali se consertar? Quantas vezes Deus já não usou uma boca ou várias bocas para mostrar o caminho e a pessoa não quis? Agora, Deus tem um projeto na sua vida, você busca a presença de Deus, você anda em santificação, você anda num caminho reto com o Senhor. Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida, Deus tem uma família linda, Deus já te entregou, foi rompido, foi destruído. Você acha mesmo que Deus vai deixar isso passar batido? Quantas oportunidades, durante quanto tempo você está aí pagando preço, orando, é o tempo que Deus deu em longânimo para que essa pessoa se consertasse e parasse de mexer com a sua vida. Mas a pessoa não para. E tem gente que é ruim. É só Deus para brecar. Então Deus manda dizer para você, acalma o teu coração, porque o que eu estou fazendo na sua vida, agora você vai entender. E você vai entender por que você esperou. Eram grandes livramentos que Deus estava te dando. Mas o mentiroso e a mentirosa não terá peso agora sobre a sua história mais. Porque Deus está arrancando a capa, está tirando as máscaras, e a pessoa agora vai ter que prestar conta das mentiras que lançou. Quem estava enganado com mentiroso e mentirosa, até agora não ficará enganado mais. Porque Deus agora vai fazer com que tudo aquilo que estava oculto venha a ser público. Porque a luz de Deus está chegando. Então, tudo aquilo que foi arquitetado, agora quem fez toda a trama, quem mentiu, vai passar vergonha. E o mentiroso não consegue sustentar a mentira. Quando Deus chega com a verdade. Não consegue. Então Deus manda dizer para você toda a vergonha que você passou, todo o processo que tentaram te destruir, tudo aquilo que fizeram no intuito de atrasar a sua história. Agora Deus está chegando com uma grande justiça. Deus está irado com essa situação. Deus está irado no sentido de fazer justiça porque Ele não aguenta ver você mais nesse processo de sofrimento. Deus não suporta mais a rebeldia do mentiroso e da mentirosa. Então tudo na nossa vida tem limite. E Deus também coloca limite na vida dos nossos perseguidores, dos nossos inimigos. Então Deus manda dizer para você, desfilou de santo e de santa só até agora. Fez todo o arrumadinho até agora. E tudo aquilo que arquitetou, as invasões que fez, tudo aquilo que fez no oculto, Deus vai fazer agora cair por terra. O que você tem que fazer agora é ficar só no seu lugar. Acalmar, para que você não seja envolvido nessa história. Porque Deus manda dizer para você, eu não vou permitir que te envolvam em situações nenhuma. Eu estou te dando um grande livramento. Mas você vai saber o que está acontecendo no arraial do teu inimigo. Porque o mentiroso e a mentirosa agora vai ter que pagar o preço por toda a maldade que te causou, porque te trouxe dores, te trouxe perdas, te trouxe sofrimento. Tem irmãos e irmãs aqui que você já queria desistir do processo e do projeto, porque você não aguenta mais, toda hora tem um problema. Toda hora tem um levante, toda hora tem um impedimento, toda hora tem uma mentira, toda hora Deus mandando você acalmar e fica nesse vai e vem, e você não sai do cenário que você está. Você já não está aguentando mais. E Deus conhece o limite de cada um, irmãos. O nosso corpo ele não foi feito para ficar muito tempo em processo de sofrimento. Ele começa a explodir. Explodir em câncer. Explodir com gastrite no estômago. Explodir com insuficiência respiratória. Começa a trazer problemas visuais. Dores de cabeça excessiva, dor no corpo. E assim você vai passando por vários processos e o corpo vai explodindo. É o corpo já dizendo para você que chegou no limite do seu sofrimento. E Deus sabe do nosso limite. Chega uma hora que Deus, se Ele não brecar, a gente explode. Então Deus manda dizer para você, esse processo de sofrimento, esse processo de espera, esse processo desgastante que você tem vivido, que você passou até agora, eu estou chegando agora para colocar um limite nesse processo, porque eu não aceito isso na sua vida mais. E o aceitar de Deus agora é uma prestação de contas com quem está te causando dor. Com quem tem avançado na sua história. Com quem tem manipulado pessoas para você não chegar no cenário. Para você não tomar posse daquilo que é seu.
Tem pessoas aqui que já era para você estar namorando, já era para você estar noivo e noiva, já era para você ter casado. Tem pessoas aqui que já era para estar com o marido e com a esposa dentro de casa e com a família restituída. Mas o mentiroso e a mentirosa não param de trabalhar no oculto. Tem pessoas aqui que já era para você estar trabalhando, já era para você ter ocupado aquele cargo, já era para você ter vencido todas aquelas vitórias. Já era para você estar de posse de processos nas mãos, já era para você estar de posse de vários documentos, mas o mentiroso e a mentirosa não param de trabalhar. O mentiroso e a mentirosa ficam arquitetando. Ficam usando as influências que tem para te trazer transtornos e dores. Só que Deus manda dizer para você, eu estou chegando para dar um basta nisso. Para dar um basta nisso. Tem pessoas aqui que você vai receber a sua bênção, o seu milagre agora, na primavera que está chegando. Essa estação nova que está se aproximando vai ser a estação do seu milagre. E Deus manda dizer para você, nada vai retardar esse processo, porque eu estou chegando para colocar em ordem e colocar nas tuas mãos aquilo que já era para ter sido feito há muito tempo, que era para você ter recebido o ano passado, e você não recebeu. Porque esse mentiroso, essa mentirosa, fica ciscando no território que é seu. Fica querendo tomar posse daquilo que Deus te deu. Fica manipulando pessoas para denegrir a tua imagem. Fazendo com que você passe vergonha no meio da sociedade ao qual você convive. Só que Deus manda dizer para você, eu vou fazer a máscara ser arrancada. Eu estou fazendo de um jeito que eu vou tirar do cenário. Eu estou fazendo de uma forma que agora vai sair essa pedra de tropeço do seu caminho. Para que você possa tomar posse daquilo que é seu. Deus agora vai colocar um limite nisso, mas é colocar limite para tirar. Porque das outras vezes Deus colocou limite como um aviso. Saia, larga as coisas que são do meu povo, não põe a mão naquilo que é da minha filha, não põe a mão naquilo que é do meu filho, e a pessoa continuou mexendo e manipulando. Só que agora Deus manda dizer para você, eu estou chegando para colocar um limite nesse processo de mentiras, nesse processo de engano, para que você possa viver e comer do melhor dessa terra. Então aguarda, porque agora aquilo que é seu vai chegar nas suas mãos. Não haverá mais manipulação. Porque sabe o que acontece, irmãos? Tem manipulações que estavam acontecendo na sua vida que você não estava entendendo. E Deus precisa dar um basta, por quê? Porque a pessoa é um portal para os demônios dominarem. Se lembra do demônio lá da cidade de Gadareno? Que Deus expulsa todos os demônios do corpo daquele homem e entram nos porcos, e aqueles porcos acabam caindo num precipício abaixo. O que acontece com essa mentirosa e com esse mentiroso é a mesma coisa, é um corpo onde tem 6.000 demônios, é uma legião que está ali, dominando aquela pessoa. E toda hora aquela pessoa vai buscar ajuda no inimigo. Então ela vai lá no território do inimigo, no terreiro do inimigo, faz barganha com o inimigo, e vai levantando vários principados e potestades para atormentar a sua vida. E essa batalha acontece no plano espiritual. Lembra a história de Daniel? Que Daniel orou? A primeira súplica que ele fez, Deus mandou o anjo entregar a bênção para ele. Descer com milagre. E teve guerra no ar. Então os demônios não queriam que o anjo que Deus mandou entregasse aquela bênção para Daniel. A mesma coisa acontece com você. E essas batalhas duram anos, irmãos, porque o tempo no plano espiritual é diferente do nosso. Nós vivemos cronometrados. Nós vivemos em cronos. Lá em Kairos é o tempo da eternidade. Então, aquilo que era para ser feito rápido na nossa vida, demora anos. Porque toda hora a pessoa está indo no território do inimigo, lá no terreiro do inimigo, barganhar com o inimigo para destruir a sua vida. Para trazer destruição para sua casa. E vai fazendo feitiçaria, e vai fazendo amarração, e vai lançando demônios para te matar, para te trazer dor no corpo, para destruir a sua família, matar os teus filhos, destruir o teu comércio, acabar com a sua vida financeira, e vai destruindo porque quer aquilo que é seu a todo custo. Todas as vezes que a pessoa vai no território que vem essa legião de demônio, porque você não está lutando contra a pessoa, você está lutando contra os demônios que dominam ela. Aí vem essa legião de demônio para cima de você, Deus tem que parar o que está fazendo, muitas vezes, paralisar você em determinadas situações, te proteger, porque eles vieram para matar, roubar e destruir.
Então ele te dá livramento de acidente aos 5 minutos que você atrasa para sair. Aí você não consegue ir numa festa, num casamento que convidaram você. Deus não deixa você ir porque já arquitetaram um acidente para você durante esse processo do trajeto. Vai ter alguma confusão. Te livra de um assalto. Deus está usando lá aquela pessoa para te assaltar, para te sequestrar. Aí tem um determinado lugar, uma reunião que você queria tanto ir, Deus não deixa você ir porque Ele está te dando livramento. E assim vão atrasando a nossa vida. E a gente fica num cenário que a gente não entende. Por que eu estou nesse cativeiro ainda? Por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? E as pessoas, e a pessoa, o mentiroso e a mentirosa, está indo lá buscar ajuda nos adeptos de Satanás. Os que sabem invocar o inferno. Os que sabem barganhar com o inimigo. E a pessoa vai lá e começa a pagar, e a gente fica nessa luta. Desordenada, sem entender o que está acontecendo. E Daniel ficou um tempão esperando. Foi umas 3 vezes o anjo subindo e descendo, subindo e descendo. E isso teve um intervalo grande entre um espaço e outro. Porque a guerra existe. Não aconteceu no mesmo dia, desceu, subiu, desceu, subiu. Houve esse tempo. Então, tudo isso que você estava vivendo até agora é por causa dessa situação. Só que chega uma hora que Deus dá um breque, porque a gente não suporta mais o processo. Nós não aguentamos mais tanta luta. O nosso corpo começa a explodir, o nosso emocional tá à flor da pele. E Deus sabe disso. Só que Deus manda dizer para você: estou trazendo uma temporada de paz para você. Você está entrando agora num período de primavera. É um período onde vai haver multiplicação. É o momento em que os animais começam a procriar, existe uma multiplicação. É a hora que as flores desabrocham. Para mim, a época do ano mais bonita que tem, a estação mais linda que tem é a primavera. Apesar de eu ter nascido no verão, a primavera, para mim, é a estação mais bonita. Então, Deus manda dizer para você: acalme o teu coração, porque agora você está entrando numa fase nova. E essa fase nova que você vai entrar agora é uma fase para você viver aquilo que foi projetado para você viver. E você precisa confiar em mim, é o que Deus está mandando te entregar. E acalmar o seu coração. E prepare, porque toda a queda do teu inimigo, desse mentiroso, dessa mentirosa, você vai saber. E vai ser por esse dia, já está acontecendo. Já tem coisas que não estão ocultas mais. Já tem situações que a pessoa já está sendo envergonhada. Porque o que vai acontecer agora vai ser uma vergonha pública. Porque uma quantidade grande de pessoas vão saber o que essa pessoa fez. O meio social que essa pessoa vive não vai escapar. Ela montou uma imagem. Ela criou uma capa, ela conquistou coisas abaixo da mentira. Só que agora ela vai ter que sofrer as consequências disso. Ela vai sofrer as consequências disso. E Deus manda dizer para você, a parte interessada, que faz parte do seu cenário, aquilo que tem que vir para você, vai descobrir toda a mentira. A pessoa vai saber porque Deus vai fazer o vento levar lá. Não ficará oculto. Então aguarda o que Deus tem para você, levanta a tua cabeça, descansa. Você já está entendendo agora o processo, porque a melhor coisa que tem para a gente descansar diante de Deus, irmãos, é entender o processo. Tem hora que a gente não entende, mas Ele dá sinais que Ele está trabalhando, Ele dá confirmação. Então, diante daquilo que nós estamos passando com Deus, nós começamos a entender que Deus tem capacidade de fazer aquilo na nossa história. Que Deus tem capacidade de chegar e de transformar. Ele está trabalhando a nosso favor, ele está em silêncio, mas ele está guerreando por nós. Quando ele começa a explicar um pouco mais o que está acontecendo no nosso cenário, a gente descansa com mais facilidade. Então agora é o momento de você descansar, porque a vitória já é sua. E esse mentiroso, essa mentirosa agora vai ter que sair totalmente da sua vida. Não terá força, não terá influência, não terá dinheiro, porque agora está desmoronando tudo que ela construiu, porque construiu o castelo em areia. E Deus agora está chegando com o sopro dele para desmanchar tudo isso. Então, toda a vitrine que a pessoa montou, todo o cenário que ela fez, todo o palco de teatro que ela criou, vai cair por terra. Agora vão ver a verdadeira face do mentiroso e da mentirosa. Agora vão contemplar o verdadeiro caráter dessa pessoa. E Deus manda dizer para você, a pessoa já está ferida por Deus. A pessoa não está bem de saúde. A pessoa está má. A pessoa está numa má situação.
E você precisa crer no que Deus está fazendo, no que Deus está te entregando. E confiar nele. A pessoa não está no bem, a pessoa está na maldade. Mas ela já está colhendo as consequências da maldade que ela lançou. E Deus manda dizer para você, a perseguição dessa pessoa na sua vida foi por um período, mas você não tem noção do que essa pessoa já fez no passado. Você não conhece o passado dessa pessoa. Você não sabe as atrocidades que essa pessoa já fez ao longo da vida dela e em outras vidas no passado dela. E Deus manda dizer para você, a cobrança que está vindo agora é violenta. E a cobrança que está vindo agora em público é porque tocou na sua vida. Porque o negócio com Deus é com você. E você precisa crer nessa palavra. Então confia no que Deus está te entregando agora, que o que está chegando para você agora é uma grande vitória. E o mentiroso e a mentirosa agora vai ser desmascarado e desmascarada. Para que você venha obter vitória. E toda credibilidade virá para você. Tudo aquilo que você fez de bom agora, as pessoas vão reconhecer. Tudo aquilo que foi lançado através da sua boca, que Deus mandou você falar, que você abençoou, vai chegar agora como recompensa para sua vida. E as pessoas vão ver que você é um servo, uma serva de Deus. Então vale a pena confiar em Deus. Tá? Toma posse dessa palavra, eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa justiça que está chegando. Pelas máscaras e pela capa que o Senhor está arrancando. Que o Senhor tire esse mentiroso, essa mentirosa do nosso caminho, Pai. Que o Senhor faça, Pai, com que essa nova estação seja uma estação de bênção e de milagres na nossa história. Mas que tudo aquilo que é engano, Pai, toda pedra de tropeço que o Senhor tire, que o Senhor arranque fora, para que nunca mais volte, Pai, a se andar no nosso território. Que tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que faz parte da vida do teu povo, que o Senhor traga, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor traga tranquilidade para os corações que estão feridos e angustiados. Que o Senhor traga alegria no lugar da tristeza. Que o Senhor traga, Pai, a realização dos sonhos e das promessas que o teu povo tem pagado preço. Que o Senhor traga recompensa pelos anos de oração e de espera. Que o Senhor venha, Pai, com o teu poder, com a tua glória e com a tua misericórdia. Mas que o Senhor não venha ter misericórdia do inimigo. Que o Senhor faça, Pai, o inimigo ser envergonhado. Que o Senhor leve para longe, Pai, tudo aquilo que é negativo. E que o Senhor traga paz para o nosso coração, é que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Guarde essa palavra aí no teu coração e creia no poder de Deus sobre a sua vida. Creia no poder de Deus sobre a sua vida. Você vai ver por esses dias e você vai ouvir falar, porque vai chegar aos teus ouvidos o que Deus fez lá no arraial do teu inimigo. O que o mentiroso e a mentirosa estão passando. E Deus está forçando uma situação para que essa pessoa vá embora de uma vez, saia desse cenário e que nunca mais tenha força sobre a sua história. Que agora Deus vai tirar do teu caminho. Não vai ouvir falar, vai ficar esquecido no tempo, ninguém vai querer ter contato, já está perdendo influência, já está perdendo amizade. Tem gente que já está se esquivando porque já está vendo que tem muita coisa errada. E tudo aquilo que é ilícito, Deus vai fazer a terra vomitar. Tudo. Nada ficará oculto. E toma posse da sua vitória, porque aquilo que é seu vai saber da verdade. Não ficará enganado e nem enganada mais. Porque Deus sabe fazer a terra vomitar tudo que está oculto e você precisa confiar. O que é seu, só serve para você. A túnica foi feita sobre a sua medida. E Deus manda dizer para você, os direitos que eu te dei nessa terra, ninguém vai tirar. O que eu projetei para você é seu e ninguém vai arrancar. E você precisa crer em mim. Então toma posse da sua promessa, toma posse dessa palavra e Deus manda você alegrar, porque já está acontecendo, viu? É em tempo real, é o Deus de já. A mentira já está vindo à tona. Deus já está fazendo toda uma reviravolta no território do teu inimigo para colocar essa grande vitória nas suas mãos. O mentiroso e a mentirosa vai ser agora envergonhados. Não vai te perseguir mais. Não haverá rivalidade mais. Porque Deus está tirando a força do mentiroso e da mentirosa. Agora vão passar vergonha e você vai estar de posse de vitória. Toma posse da sua vitória, toma posse da restituição que Deus está trazendo para você diante de tudo aquilo que te trouxe vergonha. Porque agora Deus vai restituir. Aonde lançaram a maldição, lançaram as mentiras a seu respeito, Deus está trazendo honra para você. Então, pessoas que te olhavam assim meio torto, que não queriam a sua companhia e nem se aproximar, porque tinha uma dedução errada a seu respeito diante do que falaram mal de você, agora vai ver que você não é nada daquilo. Então, diante de tudo aquilo que houve perdas
que você não entendeu e que você muitas vezes nem viu, Deus está chegando agora com grandes restituições. E você precisa tomar posse dessa palavra, tá? Tomar posse aí e confie em Deus. Irmãos, eu peço perdão, mas quem me acompanha há muito tempo sabe que quando eu tô cansada e com sono, eu atropelo nas palavras. Eu tô gravando esse vídeo na madrugada, tá? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. E toma posse da sua vitória e aguarda a notícia. Que Deus te abençoe.